Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 441. Fundamentos de uma nova ordem. Agora todos estão presentes. Lan assentiu satisfeito e começou a delinear a próxima fase do plano. De acordo com a proposta inicial, a Ordem dos Bruxos teria sua sede em Cintra, funcionando como seu centro administrativo. Mesmo quando não estivessem em missões, os bruxos poderiam morar lá, se quisessem. Caer Mollin e Caer Seren seriam preservadas como bases de treinamento. Seus ambientes eram ideais para o desenvolvimento de aprendizes. Além disso, o Círculo dos Elementos perto de Caer Mollin e o Poço da Magia sob a Escola Griffin eram campos de treinamento naturalmente dotados. Lan esperava conquistar mais fortalezas de bruxos. No entanto, a base da Escola de Víboras ficava em território nilfgaardiano, e a Escola de Gatos nem sequer tinha um castelo. Apenas uma frota de caravanas servindo como acampamento móvel. Somente a Escola do Urso tinha uma base abandonada há muito tempo, que Lan planejava investigar com Gerd quando o tempo permitisse. Os novos aprendizes começariam com treinamento físico e de esgrima padronizados nas duas bases existentes. Após concluírem as 3 provas básicas, Escolha, Sonho e Ervas, seriam designados para uma das escolas com base em seu desempenho e aptidão, sob a orientação de instrutores. Por fim, receberiam a prova de montanha específica da escola escolhida. Ao passarem todos os 4 testes, o aprendiz receberia o medalhão de bruxo daquela escola específica. Este ponto era crucial. A singularidade e a especialização de cada escola precisavam ser preservadas. No passado, as opções eram limitadas. Ter apenas uma criança surpresa já era raro. Mas agora os bruxos podiam selecionar os alunos que melhor se encaixassem nas características de cada escola, mesmo antes do teste da escolha, e treiná-los de acordo. Num futuro próximo, a qualidade dos novos bruxos aumentaria drasticamente. Mais tarde, quando Lan precisou mobilizar diferentes escolas, ele também emitiu comissões nacionais com base na especialidade de cada escola. Nesse momento, Lan lançou um olhar de desculpas para Jerome. Jerome retribuiu com um leve aceno de cabeça, com um olhar cheio de encorajamento e apoio. Lan respirou fundo, levantou-se e chamou a atenção de todos. Senhores, somos chamados de Ordem dos Bruxos, mas não somos uma seita religiosa. O que defendemos é a crença dos primeiros bruxos. Lutar por aqueles que não podem lutar e proteger os civis em um mundo infestado de monstros. Agora que a ordem foi restabelecida, começou Lan, precisamos de um líder. Com essas palavras, todos na sala trocaram olhares estranhos. Isso realmente precisava ser dito? Quem era o motivo de estarem todos reunidos ali? E quem havia providenciado tudo que agora possuíam? Todos já sabiam a resposta. Ah, isso era apenas uma daquelas formalidades nobres ou reais? Os bruxos trocaram olhares discretos. Imaginaram que sim, nomear um líder provavelmente deveria ter alguma cerimônia, então seguiram a liderança de Lan. Lan não se importou com toda aquela rotina de nomeação relutante e aceitação relutante. Nenhum dos bruxos poderia rivalizar com ele na posição, nem mesmo como indicado. Então ele falou claramente e com total transparência. No entanto, não sou apenas um bruxo. Sou membro da família real de Cintra, o futuro rei de Cintra. Se eu me tornasse o líder da Ordem dos Bruxos, a política inevitavelmente se infiltraria nela. Sei que muitos de vocês retribuiriam de bom grado a Cintra pelo que fiz no passado, mas se a Ordem deseja manter seus ideais, continuar crescendo e se espalhando pelo norte e até além, então ela precisa permanecer relativamente independente. Foi exatamente por isso que introduzi o conceito de comissões nacionais. Vocês são todos livres para servir e apoiar Cintra como indivíduos, mas a Ordem em si jamais deve se tornar vassala de Cintra. É claro que qualquer ajuda que Cintra prestar aos bruxos também deve ser retribuída. Lan sorriu ao notar vários bruxos prestes a levantar objeções. Quero integrar os bruxos às forças armadas de Cintra, mas isso inevitavelmente entrará em conflito com seus contratos pessoais com monstros. Foi a escola Manticore na distante Zerricânia que me inspirou. Em seus primórdios, eles serviram como guardas reais do reino de lá. Portanto, hoje anuncio formalmente minha renúncia à escola Griffin. Como bruxo e membro da família real de Cintra, declaro o seguinte: fundarei uma nova escola de bruxos. Daqui para frente, será essa nova escola que se envolverá com Cintra e os interesses políticos do norte. E eu serei seu primeiro grão-mestre, atualmente seu único membro. Esta nova escola será chamada Escola do Leão. Jerônimo olhou para o discípulo sem nenhum traço de arrependimento. Seus olhos estavam cheios de orgulho. De repente, todos notaram algo. O medalhão pendurado no peito de Lan havia mudado silenciosamente de design. Ali, pendurada orgulhosamente, estava a imagem de um leão rugindo com a cabeça erguida. Embora Cintra ainda estivesse nos estágios iniciais de recuperação, o sistema defensivo de sua capital já estava totalmente estabelecido, como esperado de uma potência militar. Não só havia esquadrões de patrulha regulares, mas devido ao governante atual, o Duque Lannister, dar importância excepcional às forças mágicas. Até mesmo selos anti-magia, estruturas normalmente encontradas apenas em grandes cidades como Novigrad, foram estabelecidos por toda a cidade com grande custo. Embora a atual rede de selos de Cintra não pudesse ser comparada à da Academia Aretusa, que passou por quase um século de refinamento iterativo, ainda era o suficiente para interferir na conjuração de feitiços de qualquer feiticeiro que chegasse a Cintra, especialmente sua magia de teletransporte. Por isso, eles só podiam chegar em pontos de teletransporte pré-designados, instalados na cidade.
Com um estrondo profundo, um portal vermelho fogo se abriu. Antes mesmo que alguém saísse, um aroma doce e agradável foi o primeiro a ser exalado. Era como se alguém tivesse sido transportado para um vale repleto de flores desabrochando. Um dos soldados que guardavam o conjunto mágico fechou os olhos levemente, sentindo-se como se estivesse flutuando no ar. Uma única tosse aguda de House, o oficial receptor, tirou os guardas do transe. Ele se virou para o elfo próximo com clara desaprovação nos olhos. Usar o aroma de ervas alquímicas para induzir alucinações. Inteligente. Mas se você não se conter, considerarei isso um ato de agressão contra Cintra. House estreitou os olhos, agora fendas verticais âmbar. Somado à aura assassina que ainda não havia se livrado nos últimos dias, ele realmente irradiava pressão, o suficiente para fazer Iorvet, o líder do Soyatael, sentir uma onda de opressão. Ninguém prega peças nos soldados de Cintra enquanto estiver em solo cintrano. Após o bem-sucedido teste de bruxo de Léo, Lan aproveitou a oportunidade para expandir suas forças usando os materiais mutagênicos restantes. Embora outras escolas ainda não tivessem começado a treinar seus novos aprendizes, Lan já tinha candidatos adequados para conceder habilidades de bruxo. Sua comitiva. Em volta do pescoço de House agora estava pendurado um medalhão com a imagem de um leão rugindo. Um bruxo. Iorvet murmurou internamente. Este guarda ficou ainda mais assustador. Ele só pôde oferecer um breve pedido de desculpas antes de se aproximar rapidamente do portal. Logo depois, uma mulher com um vestido vermelho saiu do portão brilhante. Ela parecia ter cerca de 20 anos, mas com feiticeiros, especialmente os elfos, era impossível avaliar a idade. Ao contrário de outras magas que frequentemente se vestiam para parecer excêntricas ou marcantes, sua vestimenta era adequada e digna, mais refinada até do que a de uma nobre. Seu vestido vermelho não era nem largo nem apertado, revelando sutilmente as linhas delicadas de suas clavículas abaixo de um pescoço branco claro, enquanto resguardava cada contorno de seus ombros e corpo com meticuloso decoro. Seus cabelos loiro escuros estavam cuidadosamente presos em 2 coques de cada lado da cabeça, coroados por uma delicada tiara dourada em forma de lâminas de folhas, combinavam perfeitamente com seus olhos azuis claros. Ela era orgulhosa, linda, talvez orgulhosa demais, linda demais. Ela personificava todos os estereótipos humanos de elfo e carregava todos os sonhos que a humanidade já havia projetado sobre sua espécie. Ela era a mulher mais bonita do mundo, uma elfa de sangue puro, a líder dos últimos elfos restantes no continente, uma alta feiticeira Francesca Findabair. Ao ver sua líder, Iorvet correu para perto dela e sussurrou algo baixinho. Francesca franziu a testa levemente, lançando olhar ao redor até que finalmente pousou em House. Iorvet continuou falando baixinho por algum tempo. Por fim, Francesca assentiu sutilmente. Iorvet deu um suspiro de alívio e se virou para House novamente. Senhor, por favor, escolte-nos até o Duque Lannister. Lan sabia que o encontro de hoje com Francesca poderia envolver assuntos ainda não adequados para a divulgação pública. Por isso, ele o havia organizado como uma audiência privada por enquanto. Francesca parecia compartilhar esse sentimento. A reunião foi então marcada para a sala do conselho, e todos os guardas foram dispensados, apenas alguns assessores de confiança foram autorizados a permanecer. Capítulo 442, O Leão e a Margarida. O palácio sob nossos pés, já foi um palácio élfico. Estas foram as primeiras palavras de Francesca ao ver Lan. E o Duque Lannister, ela olhou para ele brevemente, depois desviou o olhar para Ciri, assim como Sua Majestade Cirila, ambos carregam sangue élfico em suas veias. O orgulho em seus olhos desapareceu um pouco, substituído por um vislumbre de esperança. Filhos do sangue ancião. Bem, droga, pensou Lan, é assim que todos os elfos falam? Ele não disse nada. Em vez disso, voltou sua atenção para uma pintura fixada na parede. De repente, uma chama esmeralda brilhante acendeu-se na superfície da pintura, assustando Iorvet tanto que ele instintivamente se posicionou na frente de Francesca para protegê-la. De dentro da obra de arte emergiu uma figura espectral, vestida com um vestido gótico preto, exalando uma aura fria e misteriosa. Ao ver sua aparência, Ciri inconscientemente endireitou as costas. Por outro lado, até mesmo a elfa ancestral, mundana e experiente, não conseguiu evitar um lampejo de admiração ao ver Iris. Pela primeira vez, a compostura indiferente no rosto de Francesca cedeu um pouco. Lan riu baixinho e deu um passo à frente, aceitando uma pintura que Iris lhe estendia. A imagem retratava um castelo gracioso e elegante, suas cores vibrantes e oníricas, atraindo o observador como se pudesse perscrutar o tempo e vislumbrar a majestade que outrora possuía. Este é Loiaed, um dos mais belos palácios dos elfos anciões. Hoje só conseguimos vislumbrá-lo vagamente através de textos e baladas antigas, mas fizemos o nosso melhor, combinando imaginação com alguns recursos adicionais para restaurá-lo. Esperamos que ele se alinhe às suas memórias. Loiaed foi um dos poucos palácios élficos que não foram destruídos ou ocupados por humanos. Na verdade, ele foi engolido por desastres naturais. Por isso, foi um presente adequado dos humanos para os elfos. Francesca permaneceu em silêncio por um momento antes de suspirar profundamente. É o nosso eterno arrependimento. Eu estava quase começando a esquecer como era. Peço desculpas pela minha grosseria anterior. Você realmente é diferente dos outros reis e nobres, Duque Lannister. O que as pessoas mais detestavam nos elfos era sua arrogância secular. Eles se viam como uma raça superior, como os antigos governantes legítimos do continente.
Eles olhavam para os humanos como os humanos olhariam para os macacos. Uma comunicação significativa com os elfos era quase impossível. Nos tempos antigos, os humanos reconheceram isso e escolheram o aço e a chama. A partir daí, a comunicação se tornou muito mais eficiente. Agora, a raça élfica era forçada a viver uma existência frágil nas terras fronteiriças entre o norte e o sul. Eles não tinham sequer um único assentamento oficialmente reconhecido por qualquer governo. Foi exatamente essa estratégia que Nilfgaard usou para conquistar os elfos. E o objetivo de Lan não foi diferente. Ele estabeleceu o tom da reunião. Espero que o Soyatael, e a raça élfica por trás deles, consigam se libertar de Nilfgaard. Tudo que o Império pode oferecer a vocês, Cintra também pode. E o que o Império não pode oferecer, Cintra ainda pode. Francesca escondeu o desprezo em seus olhos com notável graça. Filhos do sangue ancião, aprecio suas gentis intenções. Mas Cintra acaba de ser restaurada. Esse slogan de igualdade racial que vocês introduziram é bem interessante, e eu de fato já vi halflings e anões convivendo com humanos na sua capital. No entanto, nós, a Inseide, não nos uniremos a nenhuma nação. Fundaremos uma nação própria. Houve mais uma coisa que a Margarida do Vale não disse em voz alta. A raça élfica nunca precisou de igualdade com os humanos, porque eles nunca acreditaram que precisavam ser iguais em primeiro lugar. Viver igualmente entre os humanos era para os orgulhosos elfos já uma forma de desigualdade. Francesca não disse as palavras em voz alta, mas Lan entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. Por dentro, ele deu uma risadinha fria. Por fora, sua expressão permaneceu calorosa. Não importa. Era apenas uma investigação inicial. Se ele conseguisse convencer alguns deles, ótimo. Se não, sempre havia um plano B. Se eles não se tornassem seus aliados, então se tornariam a lança de Cintra. Lan sorriu e perguntou: o que Nilfgaard lhe prometeu? Um reino vassalo após conquistar o norte? Ou talvez eles a rotulem como província élfica. Eu já disse isso antes. Tudo que o Império oferece, eu também posso oferecer. E o que o Império não pode oferecer, eu ainda posso. Então tem uma proposta melhor. Ele estalou os dedos. Iris abriu bem os braços e, instantaneamente, uma camada de chama esmeralda brilhante surgiu na superfície da mesa de conferências. Enquanto as chamas tremulavam, a mesa, antes vazia, brilhava com cores, revelando o mapa dos reinos do norte. Lan estendeu a mão e apontou para um ponto no mapa. O que você diria sobre fazer desta nova terra natal dos elfos? Todos se inclinaram. A ponta do dedo do leão, como uma espada, cravou-se no canto nordeste do mapa do norte. Era Caeden o maior dos reinos do norte em território, mas também o menos povoado. A região era coberta por vastas extensões de florestas antigas, e sua fronteira leste ficava adjacente às Montanhas Azuis, agora lar de muitos enclaves élficos. Um brilho penetrante brilhou nos olhos de Yorvet. Caeden era o reino mais brutal de todos os reinos do norte em relação aos não-humanos. Era o berço do Soyatael. A expressão de Francesca mudou pela primeira vez, um brilho de surpresa em seu olhar. Filho do sangue ancião, o que exatamente você está sugerindo? Você é um dos governantes do norte e agora está se oferecendo para ajudar os elfos a derrubar outro rei? Os dois elfos trocaram olhares cautelosos, divididos entre a suspeita e a intriga. Mas o brilho compartilhado de ódio e tentação nos olhos deles deixou Lan satisfeito. Caeden é vasta e subdesenvolvida, com indústrias obsoletas e até mesmo assentamentos nômades. Comparada aos outros grandes reinos do norte, é o alvo mais vulnerável para o seu povo. Caeden não é minha amiga. Durante a última invasão nilfgaardiana, eles violaram o Pacto do Norte ao invadir Aedir, criando mais obstáculos para nossa defesa. Nilfgaard certamente atacará o norte novamente. Preciso estabilizar a região antes que isso aconteça. Mas Encelt se recusa a qualquer diplomacia, e seu reino fica longe demais de Cintra para ser controlado diretamente. Então pensei em vocês, os elfos das Montanhas Azuis. Não me diga que você nunca desejou esse dia, disse Lan, virando-se para o comandante Soyatael. Francesca franziu a testa, pronta para intervir, mas Lan levantou a mão para silenciá-la. Deixem-me dizer-lhes também uma coisa. Muito em breve os delegados do norte se reunirão novamente na ilha de Taned para outra cúpula. Estarei lá. Nessa reunião, proporei sanções contra Caeden. Isso mergulhará o reino em um caos sem precedentes, e essa será a sua oportunidade. Você vai comparecer à cúpula? Os olhos de Francesca brilharam com uma luz repentina, apenas para rapidamente escurecerem novamente. Ela explicou com indiferença: eu também sou membro da Irmandade. Sei da reunião. Mas a maioria dos países só envia emissários, não se espera a presença de reis, não é? Lan agiu como se não tivesse notado a reação momentânea dela. Simplesmente voltou para seu lugar ao lado de Ciri. Por enquanto, sou apenas um duque. Mas para Cintra enviar um representante de peso suficiente, preciso que seja eu. Somente minha presença pessoal terá a autoridade necessária, não concorda? Francesca ficou em silêncio por um momento antes de levantar a cabeça. Você quer um norte estável? Encelt não é seu aliado? Mas nós somos elfos. Como pode ter certeza de que traremos estabilidade? Lan deu uma risada baixa, apontou para si mesmo e depois para Ciri. Porque somos filhos do sangue ancião. Os reis do norte enxergam apenas ganhos de curto prazo, a glória de um século, no máximo. Mas nós dois sabemos onde está o verdadeiro inimigo, além deste mundo.
Quero estabilizar Sintra rapidamente, proteger a retaguarda e ter tempo para continuar a pesquisar as minhas habilidades? Lan olhou diretamente para Francesca e disse cada palavra com gravidade, para que eu possa enfrentar a vindoura geada branca e salvar este mundo. Essa razão elevou imediatamente toda a premissa da reunião a um nível mais alto. E foram os elfos que melhor compreenderam o significado mais profundo por trás disso que ficaram em silêncio. Lan olhou para a feiticeira élfica e depois para o líder masculino do Soyatael. Vocês ainda têm dúvidas? Estão preocupados que eu esteja apenas usando vocês como uma lâmina, não é? Então deixem-me dar-lhes mais uma garantia. Sintra enviará sua elite para assassinar o rei Incel de Caeden. Isso os tranquilizaria e os levaria a agir? Francesca olhou para cima de repente. A Margarida do Vale e o Leão de Sintra apertaram as mãos direitas, simbolizando uma aliança oficial entre os elfos anciões e os filhos do sangue ancião. E naquele momento o futuro de um dos 4 grandes reinos do norte, o mais caótico e desequilibrado, foi selado. Por sugestão de Lan, Iorvet permaneceu em Sintra como um dos principais líderes do Soyatael, e agora uma figura de confiança de Lan e Francesca. Ele se tornaria um dos comandantes centrais no ataque planejado a Incelt. Ele ainda precisava discutir detalhes táticos adicionais da campanha de Caeden com Sintra. Alguns dias depois. Estudo de Lan. Iris estava diante de Lan, enquanto um pergaminho estava desenrolado sobre sua mesa. A imagem nela, paisagem e figuras a movia-se fluidamente como se estivesse viva. Isso lembrou Lan dos filmes de sua vida passada, ou mais precisamente dos monitores de vigilância. Somente este tinha um estilo distintamente artístico. Esse ponto de vista em particular veio de uma das muitas pinturas a óleo que Iris enviou. Lan olhou para Margarida do Vale Francesca, representada na pintura, ao lado de outra figura vestida com armadura esquelética, com os olhos semicerrados pensativo. House, traga Iorvet para mim, aquele elfo do Soyatael. Tenho algo que ele vai querer ver. Capítulo 443. Fratura do sonho élfico. Figuras pintadas em cores vibrantes brilhavam na tela. Mesmo na textura grosseira da pintura a óleo, Francesca era retratada com uma beleza impressionante. Linhas douradas e azul petróleo traçavam os contornos ao seu redor, realçando sua aura élfica única. Eu vi os filhos do sangue ancião, Eredin, disse Francesca. É por isso que estou aqui, respondeu o cavaleiro de armadura esquelética parado à sua frente. Ele era alto, mais alto até que Francesca, que era considerada bastante alta para uma mulher, com cerca de 1,70 metros ou mais. No entanto, ela mal alcançava o peito do cavaleiro. Na pintura, o cavaleiro estava cercado por armas brilhando em azul gelo e preto, e seus olhos brilhavam com um brilho carmesim. Então, ele removeu o capacete, revelando o rosto incrivelmente bonito de um elfo. Para aqueles de nós que agora só podem agir através do poder da geada branca, chegar a este mundo não é tarefa fácil, disse Eredin, o cavaleiro da caçada selvagem de outro mundo. Cada vez que viajamos entre reinos, a geada branca se aproxima da nossa terra natal. Mas você ainda lidera suas tropas em campanhas por outros mundos, saqueando recursos deles, não é? Retrucou Francesca. Se tudo correr bem, recuperarei o poder de atravessar o espaço e o tempo. Então, todos os obstáculos desaparecerão. Eredin deu uma risadinha fria, admitindo tacitamente a acusação. Diga-me o que você sabe, e qual é o seu plano. Francesca levantou o queixo levemente. Eu vi os 2 filhos do sangue ancião com meus próprios olhos, há poucos dias, enfatizou ela. Um macho e uma fêmea. Ela então relatou ao cavaleiro élfico do outro mundo tudo o que havia acontecido durante a reunião deste lado. A conferência da ilha Taned, Eredin repetiu o termo. Esta é uma oportunidade de ouro, disse Francesca. Um dos filhos do sangue ancião agora comanda o poder de um reino inteiro, enquanto você só pode enviar uma força limitada a este mundo. Sob tais condições, mesmo com nossas forças a Inceld adicionadas, seria difícil abalar seu domínio sobre Sintra. Mas esta conferência o manterá em um lugar desconhecido por muito tempo, e no máximo, ele levará apenas uma guarda pessoal, enfatizou ela. Esta é a nossa melhor chance. Assim que o capturarmos, as defesas de Sintra estarão bastante enfraquecidas. Então, me juntarei às suas forças para invadir a capital e sequestrar Cirila. 2 filhos do sangue ancião, Cirila será sua. Sei que você planeja há muito tempo que os descendentes de Alberon herdem o sangue ancião. Você quer aquele Lan? Perguntou Eredin, surpreso. Ouvi dizer que ele já se tornou uma espécie de bruxo? Perdeu a capacidade de se reproduzir. Para que serve ele? Ele possui uma influência política extraordinária. Posso usá-lo como a primeira moeda de troca em nosso contra-ataque contra os humanos. Vocês, a Inceld, almejam recuperar o poder da viagem dimensional, mas ainda se preocupam com os conflitos mesquinhos deste mundo? Eredin balançou a cabeça e ofereceu uma sugestão mais pragmática. Talvez vocês pudessem extrair o sangue dele para forjar um novo portal dimensional. Com a Valak H e Idemean entre seus sábios, e o poder do sangue ancião fluindo dentro dele, isso não está fora de cogitação. Francesca respondeu friamente. O sangue de nossos parentes a Inceld derramado pelas terras montanhosas precisa ser vingado. Se seus Ainl se recusarem a ajudar, alcançaremos nosso objetivo à nossa maneira. Muito bem. Ele é o seu prêmio, o que você fizer com ele é seu direito, disse Eredin com uma risada fraca. Então a pergunta mais crucial, como você garante que nossa operação corra bem? Já conquistei a confiança de Lan.
Como propus antes, enviarei o Soyatael para atacar Kaeden e distraí-lo. Depois, levarei nossas forças de elite estacionadas no quartel-general das Montanhas Azuis para a ilha Taned para ajudar você a derrotá-lo. Mas fazer isso deixará seus Soyatael completamente isolados, disse o cavaleiro da caçada selvagem, passando a mão pelo capacete de caveira. Mesmo através da luva, ele conseguia sentir o frio congelante. Vocês já não têm muitos, vão mesmo abandonar sua própria espécie de novo? Pela primeira vez em sua conversa com o elfo do outro mundo, Francesca ficou em silêncio. Pelo bem do público, disse Francesca lentamente. Tudo tem um preço. A guerra exige sacrifícios e a paz também. Mesmo que os filhos do sangue ancião não tivessem aparecido, os Soyatael sempre deveriam ser sacrificados como parte do plano original. Suas revoltas atrairiam a atenção do norte ou do sul. Então a humanidade seria forçada a se comprometer conosco e conceder aos Aes Sedai das Montanhas Azuis uma nação? Enquanto os Soyatael seriam isolados e deixados para trás. Talvez para aliviar sua culpa, Francesca falou mais do que o normal dessa vez. Mas agora que o sangue ancião ressurgiu, seu sacrifício pode alcançar ainda mais. É tudo pelo Aes Sedai. As figuras pintadas na tela continuavam a se mover, suas vozes reproduzidas por vibrações caóticas de energia. Lan se viu admirando aquele último toque de contradição na expressão de Francesca, dividida entre a compaixão e a determinação. Ela carregava o peso de uma verdadeira governante. Ele se perguntou como os outros poderiam se sentir a respeito disso. Então ele se virou e perguntou a Iorveth, o que você acha? As mudanças de emoções do líder Soyatael eram nada menos que teatrais. Desde o momento em que Francesca começou a conversa com o caçador selvagem, suas expressões alternaram confusão, choque, determinação de mártir, descrença, espanto total e, finalmente, a tristeza da traição. Agora ele estava com os punhos cerrados, os olhos vermelhos e os dentes rangendo audivelmente. Lan balançou a cabeça. Talvez meus métodos o deixem confuso, ou talvez você só precise de um tempo para processar tudo. Nesse caso, Iorveth não era como Francesca. A mentalidade de Francesca há muito se tornará indistinguível da dos políticos humanos deste continente. Embora ainda orgulhosa como uma elfa, seu pensamento girava em torno de grandes ganhos estratégicos. Mas Iorveth era um comandante na linha de frente. Ele liderou pessoalmente unidades em batalha, muito mais familiarizado do que Francesca com o sofrimento dos soldados nas trincheiras. Ele havia disparado flechas na carne inimiga com as próprias mãos, e também cravado uma espada no peito de um camarada moribundo quando não havia outra escolha. Ele sabia o que realmente fazia os guerreiros lutarem, e sabia que suas esperanças não eram ideais elevados. Depois de assumir o comando do Soyatael, os companheiros de Iorveth se tornaram mais diversos, não apenas elfos, mas também anões, halflings, gnomos e outros não-humanos. Quando a ordem de colaboração com Nilfgaard chegou, o primeiro instinto de Iorveth foi a rejeição. Mas àquela altura, eles já haviam se afastado demais dos ideais originais do Soyatael. Não havia como voltar atrás. Eles passaram de garantir o bem-estar de nossos parentes para vingar-se da humanidade e então para atender às exigências de Nilfgaard. O que exatamente eles vivenciaram nesse meio tempo? Pelo que os Soyatael estavam lutando agora? Capitão. Na mente de Iorveth, ele viu os rostos questionadores de seus companheiros no Vale do Pontar, logo após Lan ter exposto suas verdades ocultas. E capitão. Outra lembrança, durante uma batalha desesperada, um Halfling da retaguarda gritou com ele. Aquele grito ainda ecoava em seus ouvidos. Então, Bak. Com um som frio, Iorveth caiu de joelhos diante de Lan. Ele se prostrou. Este elfo de orelhas pontudas se humilhou completamente, pressionando sua testa no chão de mármore. Não é preciso pensar mais, Duque Lannister, disse ele. Estou disposto a liderar todos os Soyatael sob meu comando para se juntarem a Cintra. A partir deste momento, sua vontade é a direção para onde apontamos nossas flechas. Embora fosse exatamente isso que Lan esperava, ele ainda foi pego de surpresa. Ele esperava que Iorveth precisasse de tempo, mas a velocidade de sua lealdade o chocou. Tem certeza? Perguntou Lan. Você está escolhendo abandonar Francesca e a causa élfica para servir a um reino humano como Cintra? Iorveth respondeu com clareza inabalável. Você e sua majestade Cirila são ambos do sangue ancião. Sangue de verdadeiro sábio corre em suas veias. Você e sua majestade são os herdeiros legítimos do legado élfico. Além disso, ele ergueu a cabeça, os Soyatael não são mais apenas elfos. Temos halflings, gnomos e anões entre nós também. O olhar de Lan tornou-se profundo. Então você está fazendo isso por eles? Iorveth assentiu sem hesitar e então balançou a cabeça. Não só para eles. Lan olhou para ele por um momento. E então, ele sorriu. Capítulo 444. Esquemas dentro de esquemas. Lan abriu um mapa completo dos reinos do norte à sua frente. Ao lado, havia um documento inacabado e seu caderno pessoal. Os planos mudaram. Se sua intenção original tivesse sido apenas usar as maquinações de Felipa contra ela e iniciar o conflito em Aretusa, então as forças que ele tinha em mãos teriam sido suficientes. Mas agora que Francesca pretendia virar o jogo contra ele, e ele, por sua vez, tinha que contra-atacar Francesca e a caçada selvagem. Suas forças atuais estavam começando a parecer um pouco sobrecarregadas. Afinal, a caçada selvagem podia aproveitar o poder da Geada Branca.
e agora eles inesperadamente ganharam as forças de elite élficas do quartel-general da Montanha Azul também. Lan rapidamente calculou as forças envolvidas na grande jogada que se desenrolava na ilha Tanned. Havia os delegados do norte que vieram com a intenção genuína de realizar uma cúpula diplomática. A Irmandade dos Feiticeiros atuando como anfitriões. A Guarda Real de Felipa e Redânia, pronta para aproveitar a oportunidade para causar perturbação. Sintra, esperando lucrar com o caos resultante. E finalmente os elfos planejando virar a mesa completamente em silêncio. Um total de 5 facções principais. Uma verdadeira bagunça. E era exatamente isso que estava acontecendo na ilha de Tanned. Isso sem contar o plano de Felipa de usar a ocasião para lançar um golpe na Redânia, nem o próprio plano de Lan de organizar um ataque surpresa em Caeden. Após alguma reflexão, Lan decidiu não alterar seu plano original de enviar o Soyatael para Caeden. Se Francesca quisesse usar aquelas tropas para enganá-lo, ele simplesmente exploraria a posição de Iorvet dentro do Soyatael para cooptar toda a operação, transformando aquelas tropas em uma força de combate para Sintra. Entretanto, se os elfos realmente planejassem lançar um ataque direto à ilha Tanned, então os Soyatael sozinhos não seriam suficientes. Eles eram originalmente tropas que Francesca pretendia descartar. Então Lan resolveu enviar Saskia e vários bruxos da Escola da Víbora para Caeden. Na linha do tempo original, a dragonesa havia unido várias raças como líder rebelde, então ela era muito mais do que apenas uma guerreira de alto escalão. Lan acreditava que ela poderia reunir mais forças no berço do Soyatael e trazer algumas surpresas agradáveis. Quanto à Escola Viper, bem, quem sabia, sabia. Essa equipe chegou perigosamente perto de transformar Witcher em um emprego de tempo integral de matador de reis na história original. Ainda assim, Lan considerou cuidadosamente e decidiu enviar apenas Colgrim, Alques e Serrit para Caeden. Ele levaria Leto pessoalmente para a ilha Tanned, afinal, aquele seria o verdadeiro campo de batalha, e um bruto como ele não poderia ser poupado. Isso resolveu a questão da frente de Caeden. Quanto à Redania, Lan imaginou que Felipa não precisaria de muita interferência dele ali. E quanto ao teatro mais importante, a ilha Tanned, Lan refletiu por um momento. Se bem se lembrava, a ilha Tanned ficava tecnicamente dentro do território de Temeria. Convenientemente, ele tinha alguns assuntos pessoais para tratar em Temeria, então poderia fazer um pequeno desvio a caminho de Tanned e fazer uma visita. Se a reunião corresse bem, eles poderiam até viajar juntos. Pena que os enviados diplomáticos já tivessem ido para casa. Caso contrário, ele poderia ter combinado algo diretamente com Keira Metz. Terminando uma missiva diplomática com movimentos rápidos e vigorosos, Lan carimbou-a com seu selo e então chamou House para entregá-la ao mensageiro, com a intenção de testar a posição de Temeria. Havia alguma outra maneira de reforçar rapidamente sua própria força? Lan bateu na testa pensativo. Talvez algo ainda pudesse ser arranjado em Novigrad. Sendo o coração do norte, a cidade ainda contava com muitas potências de ponta. Ele fez uma anotação mental para perguntar a Kian se algo promissor havia surgido nessa área. Quanto ao fogo eterno, sob o controle de Chapelle, ele poderia ser aproveitado para obter uma autoridade ainda maior quando o assassinato de Felipa fosse bem sucedido. E no campo de batalha direto, a segunda rodada de mutações e os vários experimentos de Mosezak. Quem sabia como estavam progredindo? Lan achou melhor passar por lá e verificar isso logo. Espere um minuto. Lan de repente se lembrou, ele ainda tinha mais uma carta para jogar. Caer Seren, sede da Escola do Grifo. Laboratório subterrâneo. Embora fosse chamado de laboratório subterrâneo, devido à natureza da experimentação biológica, a área continha uma série de câmaras semelhantes a celas, que lembravam blocos de prisões. Em comparação com as masmorras sob a capital de Sintra, essas câmaras eram ainda mais seguras em termos de confinamento, muito mais adequadas para manter criminosos e terroristas realmente perigosos. Como Léo Bonhart, o caçador de recompensas que Mosezak já havia classificado como material ideal para experimentos de bruxos. E então houve. Lan olhou para o feiticeiro à sua frente, mentalmente destruído e fisicamente esgotado, e disse friamente, se divertindo, Vilgefortz. O som da porta de ferro se abrindo, seguido de passos se aproximando, fez Vilgefortz estremecer ligeiramente. O feixe de luz que entrou na cela o forçou a recuar involuntariamente. Ele parecia miserável. Uma enorme cicatriz, aberta por Regis, atravessava seu rosto diagonalmente. Embora tivesse sido tratada, ainda deixava uma ferida recente e horrível, retorcida e inflamada como uma centopeia rastejando por sua pele. Sua tez estava pálida, seu espírito vazio. Durante esse tempo, Mosezak o submetera a uma variedade de infusões alquímicas para corroer sua consciência, e já havia extraído dele um tesouro de informações e segredos valiosos. Essas mesmas verdades reacenderam a fúria de Mosezak. Se não fosse pelo medo de matar Vilgefortz acidentalmente cedo demais, o velho druida já o teria transformado em cobaia para experimentos humanos. Ancião. Sangue? Quando seus olhos finalmente se ajustaram à luz, Vilgefortz murmurou as palavras na direção de Lan. Nada mal. Ele nem se deu ao trabalho de dizer seu nome, ele chamou diretamente o sangue ancião. Isso mostrou quão profunda era sua obsessão. Claro, também ajudou o fato de as poções de Mosezak terem praticamente destruído o que restava de sua vontade. Mas no instante seguinte, Vilgefortz conseguiu recuperar um resquício de lucidez. Seus olhos se moveram, e ele reconheceu o homem parado à sua frente. Flan, Lannister, ele ofegou pesadamente.
Você finalmente veio me ver. Este é nosso primeiro encontro. Lan soltou uma risada baixa e caminhou confiantemente em frente. Ele olhou fixamente para o rosto à sua frente, seus olhos ficando mais frios a cada segundo. Suas mãos coçavam para conjurar um sinal de Igni e atirar no feiticeiro a queima-roupa no rosto. Espere, Lan disse a si mesmo. Espere. Ainda não é hora de ele morrer, não enquanto ele ainda não sofreu o suficiente. Você quer sair? Perguntou Lan, olhando para o rosto abatido de Vilgefortz. Você ainda quer o poder do sangue ancião? Os olhos de Vilgefortz se arregalaram. As decocções quase o destruíram, deixando-o incapaz de pensar. Mesmo assim, a voz de Lan ainda despertava uma resposta reflexiva lá no fundo. Você está zombando de mim? Lan olhou fixamente para Vilgefortz, tentando discernir qualquer vestígio remanescente do lendário Mago do Norte no que restava daquele homem. Ele foi o primeiro feiticeiro humano no continente a pesquisar o sangue ancião, e seus estudos em genealogia ultrapassaram até mesmo os dos elfos. Mais de 30 anos atrás, ele já havia começado a usar Enlir como um peão em seu plano de longo prazo. Sua astúcia e paciência estavam muito além do que se poderia esperar de um conspirador comum. Ele era uma fonte nata de magia, um dos 5 maiores feiticeiros do continente. E aproveitou a guerra entre o Norte e o Sul para obter prestígio inigualável entre os magos, alcançando destaque como nenhum outro. Antes de revelar seus verdadeiros pensamentos e motivações, todos acreditavam que ele era um modelo de justiça, calma e valor, um líder destinado aos magos do Norte na era vindoura. Lan continuou olhando. Não estou zombando de você, Vilgefortz. Pense bem, nós nunca nos encontramos cara a cara, não é? É verdade, você causou danos consideráveis a Brokilon, mas essas perdas foram reparadas mais tarde pelos Djinns que você trouxe consigo. A voz de Lan era calma, sua expressão gélida. Não há nenhum rancor irresolúvel entre nós, ah? As decocções turvaram a mente de Vilgefortz, deixando seus pensamentos lentos e vagos. Nós, não somos inimigos? Não vamos. Vilgefortz se levantou de repente. Eu já te contei sobre Pavetta e Enlir. Seu corpo convulsionou violentamente. Espuma escorreu de sua boca. Seus membros se contorceram em agonia, como se 100 formigas o estivessem roendo por dentro. Ele soltou um grito de gelar o sangue. Lan ergueu uma sobrancelha, exasperado, e sem hesitar, enfiou uma seringa no pescoço de Vilgefortz. A decocção inundou suas veias, e o mago rapidamente se acalmou. O que tinha ali? Perguntou Lan, segurando a seringa usada e olhando para o lado. Um pouco de erva agulha fantasma, cápsulas de cadáver e um extrato de raiz de mandrágora, disse Mosezak friamente, com os olhos fixos em Vilgefortz. Você poderia pensar nisso como um alucinógeno potente com toxinas leves. Lan sentiu em aprovação. Boa coisa. Ele apontou para outra seringa na mão de Mosezak. E aquela? Você poderia chamar isso de estimulante. Outro frasco de decocção foi injetado na corrente sanguínea do cativo. O corpo, antes imóvel, começou a se contorcer novamente. Lan e Mosezak saíram da cela, fecharam a porta e observaram através de uma janela de observação do tamanho da palma da mão o corpo de Vilgefortz se contorcer. Eles esperaram até que o prisioneiro parasse de convulsionar. Após um momento de observação contínua, o druida deu um leve aceno para Lan. Ele estava pronto. E claque! A porta de ferro rangeu ao se abrir. O som de passos despertou Vilgefortz da inconsciência. A luz inundou a cela, fazendo-se encolher e tremer. Está se divertindo, Vilgefortz? Nós não temos nenhum rancor irresolúvel, repetiu Vilgefortz lentamente. É isso mesmo, Lan falou gentilmente. Você sabe que eu não sou como a Rainha Calante. Sob meu governo, Cintra é particularmente amigável com feiticeiros. Eu até enviei meu escudeiro para estudar magia com você, o nome dele é Ace. Você se lembra? Cintra acolhe qualquer um que possa oferecer ajuda, disse Lan, pressionando levemente a ponta do dedo contra a bochecha de Vilgefortz, a pele cedendo sob a pressão. E eu acredito que você seja um desses homens. Eu posso ajudar Cintra. Não. Espere. Lannister, você? O mago começou a ter espasmos novamente. Outra seringa foi cravada em sua carne. Desta vez aumentei a proporção de mandrágora, disse Mosezak, olhando para baixo. O efeito deve ser mais forte. Acho que ainda podemos construir uma amizade, disse Lan, respirando fundo e rangendo os molares. Em nome de um futuro melhor. Um futuro maior. Eu poderia até compartilhar o poder do sangue ancião com você. Ancião. Sangue ancião. Uma luz repentina surgiu nos olhos de Vilgefortz. Foi a primeira vez que ele demonstrou uma reação tão forte. Isso mesmo. Lan usou um ponto de habilidade para desbloquear um novo espaço para seguidor e estava prestes a falar, mas quando ele se virou, viu o corpo de Vilgefortz começando a convulsionar novamente. Lan soltou um longo suspiro. Observando o velho druida injetar habilmente mais uma seringa na veia de Vilgefortz, ele murmurou impotente. Você está gostando disso, não é? Talvez até esteja fazendo de propósito? Mosezak arrancou a seringa com força, deixando o pescoço do feiticeiro encharcado de sangue. Não vou negar. Após um momento de contemplação, o druida perguntou. Ele realmente precisa permanecer vivo? Lan assentiu. Ele ainda tem um papel muito importante a desempenhar antes de poder sair do palco. Felipa não pode ser a única a liderar o golpe na ilha de Tanned. Ela precisa de um oponente forte para fazer com que a desintegração da Irmandade pareça razoável, e esse oponente não pode ser eu. Pelo menos não aos olhos dos magos do norte. O druida encarou Vilgefortz. Entendo.
Capítulo 445. O sexto ator. Acho os reis do norte revoltantes, disse Lan suavemente. O que lhes dá o direito de se sobrepor aos outros? O sangue ancião é um poder capaz de governar o mundo, e eu posso compartilhá-lo com você. Juntos, ninguém nos enfrentaria. Ancião. Sangue de ancião. Vilgefortz ergueu os olhos. Como? Como você dividiria isso? Sua voz estava rouca de estupor, seus olhos turvos. Como? Você quer que eu te ajude? Lan olhou nos olhos do mago. É simples. Em breve haverá uma grande reunião na ilha de Tanned. Quero que você passe esta informação para Nilfgaard, e depois vá fazer o que sempre quis fazer. O que eu quero fazer? Sim. O tipo de coisa que um nortista com fortes laços sulistas faria, repetiu Lan. Vilgefortz abaixou a cabeça e lentamente levantou-a novamente. Ancião. Sangue. Bom. Lan colocou a mão esquerda gentilmente na testa de Vilgefortz. Viu? Agora temos uma base para o diálogo. Este pequeno poder é um adiantamento. Assim que o cenário estiver montado e tudo o que imaginamos começar a se concretizar, Lan disse gentilmente, você receberá ainda mais. Seus pontos de experiência começaram a cair e logo chegaram a centenas. Sentindo a energia fluindo para ele, Vilgefortz estreitou os olhos avidamente. Mas Lan de repente franziu a testa e retirou a mão, provocando um olhar confuso no feiticeiro. Muita experiência foi desperdiçada. Você não me vê como um amigo, Vilgefortz. Não, não, não. Vilgefortz havia experimentado aquele poder há muito cobiçado. Sua mente e corpo ainda se recuperavam do êxtase causado pela sensação. A ideia de que ele pudesse desaparecer novamente era insuportável. Então ele esticou o pescoço para frente, reposicionando a testa sob a palma da mão de Lan. Sangue ancião, mais uma vez murmurou Vilgefortz com os pensamentos embaralhados pelas decocções. Só mais uma vez. Eu juro. Lan soltou uma risada fria, apertando levemente os dedos, pressionando o couro cabeludo de Vilgefortz. O feiticeiro tremeu de dor. Os pontos de experiência caíram novamente, mas pararam antes mesmo de atingir os 2 dígitos. Lan sentiu satisfeito. Um portal vermelho fogo se abriu no ar, e os ventos rodopiantes espalharam manuscritos pelo laboratório. Vilgefortz passou por ela com passos triunfantes. Suas vestes estavam esfarrapadas, sua aparência desgrenhada, seu corpo fedia, mas nenhum ferimento visível marcava sua pele. Ele irradiava energia maníaca. Lídia, gritou o feiticeiro. Lídia. Do lado de fora do laboratório secreto, raios estalavam e ondas gigantescas atingiam as rochas. Não houve resposta de sua assistente, ela não estava no laboratório. Isso foi incomum. Franzindo a testa, Vilgefortz caminhou até um dispositivo mágico de comunicação. Ele canalizou energia para o cristal adormecido. A eletricidade saltou entre as hastes de metal, e logo uma tela mágica transparente ganhou vida diante de seus olhos. A imagem que apareceu era seu laboratório em Aretusa, sua base oficial sob os olhos atentos da Irmandade dos Feiticeiros. O zumbido do dispositivo mágico de comunicação assustou alguém do outro lado da linha. Um momento depois, Lydia apareceu apressadamente na tela brilhante. Vilgefortz havia acertado o palpite. Seu assistente estava de fato em Aretusa. Devido a um experimento mágico, Lydia perdeu a voz, mas seus olhos brilharam de surpresa e alegria quando viu Vilgefortz. Você deveria ter me esperado aqui, Vilgefortz a repreendeu diretamente. Lydia abaixou a cabeça. Por que você voltou para Aretusa? Você sabe que isso poderia ter comprometido toda a nossa operação, disse ele com um tom de desaprovação. Você deveria ficar aqui e esperar pela minha mensagem o tempo todo. De repente, um pensamento passou pela sua mente. Foi por causa daquele servo Lannister? Aquele aprendiz chamado Ace? Lydia não conseguia falar, nem queria usar magia para produzir fala. Ela simplesmente abaixou a cabeça ainda mais. Você colocou toda a nossa operação em risco por causa de um aprendiz? Vilgefortz quis repreendê-la duramente, ela não deveria ter cometido um erro tão descuidado. Lydia sempre fora excepcionalmente cautelosa ao longo de suas décadas de cooperação. Mas estranhamente, ele de repente se lembrou de que o aprendiz era um criado de Lannister. Lannister, não deixe que isso aconteça de novo. A fúria que ardia dentro dele de repente perdeu a chama e não pôde mais queimar. No fim, foi tudo o que ele disse, categoricamente. Lydia ergueu os olhos abruptamente, como se tivesse ouvido algo inacreditável. Seus olhos estavam cheios de choque. Vilgefortz ignorou. Caminhou até o círculo de teletransporte. Ao começar a entoar o encantamento, as pedras preciosas, transbordando de energia bruta e caótica, iluminaram-se como sóis em miniatura, iluminando as runas ao redor. O portal se abriu e Lydia atravessou. Desculpe. Eu estava um pouco agitado agora há pouco, disse Vilgefortz, suavizando o tom. Por favor, prepare um exame médico completo. Fui capturado em Cintra e exposto a uma grande quantidade de poções alucinógenas. Preciso saber se elas causaram algum dano permanente ao meu corpo. A ilusão mágica que cobria os ferimentos faciais de Lydia cintilou brevemente, e uma voz preocupada ecoou no ar. É sério. Vilgefortz assentiu e depois balançou a cabeça. Vagamente, ele sentiu como se tivesse sido seriamente ferido, especialmente pelas cicatrizes desfigurantes deixadas em seu rosto pelo vampiro superior. Mas agora, não tem um único arranhão. Foi o suposto compartilhamento do poder do sangue ancião dos Lannister que curou meus ferimentos? Ou, eu nunca fui realmente ferido? Existem mesmo vampiros superiores em Cintra?
Criaturas desse calibre serviriam aos Lannister? Uma leve tontura invadiu a mente de Vilgefortz, novamente a mesma névoa onírica provocada pelas poções. Ele se lembrou de que, durante seu cativeiro, em meio a um colapso mental, poderia ter revelado muitos de seus planos passados. Mas então, por que Lannister o deixará ir? Será que tudo isso foi apenas uma alucinação causada pelas drogas, que nada foi realmente extraído dele? Estranhamente, Vilgefortz percebeu que Lan era alguém profundamente confiável. Talvez ele realmente tivesse resistido aos efeitos das poções de interrogatório. Além do exame físico, quero que você use magia para vasculhar minhas memórias também, sugeriu Vilgefortz. Minha mente está uma bagunça completa agora. Entendido, Lydia respondeu imediatamente, sua voz vibrando sutilmente no ar. Vilgefortz soltou um longo suspiro e desabou em uma cadeira no laboratório. Lá fora, trovões e relâmpagos rugiam. Enquanto ouvia a chuva batendo nas paredes, uma sensação repentina e urgente de que algo estava por fazer apertou seu peito. Nilfgaard entrou em contato comigo recentemente? Sim, mas você não estava aqui. Vilgefortz parou por um momento pensativo. Diga a eles, agora temos uma oportunidade de ouro para eliminar todos os magos do norte de uma só vez. Preciso da cooperação deles. Não havia nada particularmente surpreendente para Lan no painel de status de Vilgefortz. Seu talento inato era fonte de magia, mas Lan já havia recebido esse mesmo talento do gigante de gelo através do compartilhamento. Quanto aos feitiços, eles coincidiam exatamente com a técnica de transmogrificação e selamento que Lan já havia estudado. No fim das contas, tudo o que ela realmente fez foi devolver-lhe um ponto de habilidade integral. Sem saber, esse conjurador de primeira linha do continente se tornou de pouca ajuda para Lan após ser contratado como seguidor. Lan balançou a cabeça levemente e voltou sua atenção para a tarefa em questão. Um livro de capa preta e encadernado com linha estava aberto à sua frente. Lan pegou sua caneta e acrescentou a palavra Nilfgaard após a entrada intitulada Golpe da Ilha de Tanned. A sexta facção entrou no palco. Só então Felipa teria material suficiente para continuar a apresentação. Lan sentiu satisfeito. Ontem, por meio da Irmandade dos Feiticeiros, Triss o convidou formalmente para participar da Conferência da Ilha de Tanned. A data oficial da conferência também já havia sido definida. Ainda havia algum tempo antes de começar. Ele usaria os próximos dias para tratar de alguns assuntos atuais e talvez fizesse uma parada em Temeria no caminho. Casa. Lan gritou em direção à porta. Houve alguma resposta de Temeria recentemente? Ainda não, meu senhor. Tudo bem então. Lan bateu os dedos na testa, imaginando se isso tinha alguma coisa a ver com o recente anúncio de noivado de Ciri. Nesse caso, vamos ver se há alguma surpresa nos esperando em Novigrad. Então traga Kian para mim. O bruxo da escola dos gatos, de olhos vermelhos, logo chegou, seu olhar animado enquanto olhava para Lan sentado à mesa. Ele estava genuinamente feliz pelas conquistas de Lan. Só havia uma coisa que o deixava um pouco insatisfeito. Por que você não me deixou participar da sua guerra para restaurar o reino? Nós gatos, somos melhores em matar homens do que monstros. Lan riu e o tranquilizou. Você é meu trunfo oculto na Redânia. Agora preciso da sua ajuda mais do que nunca. Como foi aquela tarefa que deixei para você? Kian pensou por um momento. Você não vai acreditar, Novigrad é uma bagunça total. Além do chapéu e daquele cara do circo, também encontrei um Doppler, uma súcubo e até alguém que consegue prever o futuro por meio de sonhos, um oneiromante. Lan calculou seu valor de combate ou outros usos potenciais. Mais alguém? Capítulo 446. O leão se move em silêncio. Quando Lan deixou Kian em Novigrad, ele lhe deu duas instruções. Primeiro, assumir contratos na cidade mais próspera do norte e, em cooperação com a trupe de ópera local, ajudar a espalhar uma boa reputação para melhorar a imagem pública dos bruxos. Segundo, usar as memórias de Lan de sua vida passada e fazer Kian visitar todos os tipos de raças não humanas e monstros inteligentes em Novigrad, com o objetivo de eventualmente trazê-los para o rebanho de Cintra. Afinal, Novigrad era uma movimentada cidade-estado comercial que operava em grande parte independente da autoridade política, um lugar ideal para manter as pessoas escondidas. Lan refletiu sobre os relatórios que Kian havia enviado. Dopplers e súcubos já eram conhecidos por ele, nada de surpreendente nisso. Mas oneiromantes eram uma história diferente. No jogo de sua vida passada, eles eram uma profissão especial, relacionada à magia. Assim como os psionicos que haviam chegado recentemente de Nilfgaard com habilidades de leitura de mentes. Os oneiromantes eram outro tipo de pessoas moldadas pela energia caótica. Embora não tivessem desenvolvido poderes de conjuração sob a influência desse caos, possuíam uma característica mágica inicial, a profecia. Oneiromantes podiam receber visões metafóricas em seus sonhos, permitindo-lhes prever partes do futuro. Você não matou todos eles, não é? Lan perguntou cautelosamente, observando Kian excessivamente animado. Kian lançou-lhe uma expressão confusa e desamparada. Você não me disse especificamente para sempre entender a história completa antes de agir? Isso tem prejudicado seriamente minha eficiência com contratos, reclamou Kian. Lan, estou te dizendo, bruxos não deveriam se importar com toda essa bobagem. Fazemos o que o cliente diz. Se soubermos quanto estamos recebendo, para onde estamos indo e quem precisa ser morto, isso basta. Lan balançou a cabeça. Não é assim que os bruxos do futuro vão agir.
Kian murmurou algo baixinho sobre instintos de grifo antes de se demitir com um suspiro. Tudo bem, você é quem comanda a ordem agora, então o que você disser vale. Todos os que mencionei, eu não matei. O Doppler que conheci era apenas um ladrão, e a Sucubo tinha um bico em um bordel local. Deixei os dois escaparem. Quanto ao Neiromante, não tinha como matá-la. Imaginei que ela seria o seu tipo. Lan sentiu em aprovação. Você tentou entrar em contato com eles? O que você acha que um Doppler ou uma Sucubo fariam ao ver um bruxo da escola dos gatos? Retrucou Kian. Quanto ao Neiromante, ela está se saindo muito bem em Novigrad. Na verdade, ela é meio rica. Se quisermos recrutá-los, provavelmente será preciso que você, o Leão de Sintra, apareça pessoalmente. Lan entendeu. Parece que ele mesmo precisa fazer uma visita a Novigrad. De qualquer forma, ele precisava discutir a situação política de Redania com Chapelle. Enquanto estivesse lá, visitar alguns talentos incomuns não faria mal. Então, você teve alguma dificuldade especial por lá? Algum contrato que não conseguiu concluir? Não conseguiu completar? Gritou Kian dramaticamente. Desde que você usou sangue ancião para me curar, fiquei ridiculamente forte. E enquanto eu trabalhava em Novigrad, eu sentia que estava ficando mais forte a cada dia. O bruxo da escola dos gatos transbordava confiança. Sem ofensa, mas agora, as únicas pessoas em toda a ordem que definitivamente poderiam me derrotar são aqueles dois veteranos da escola Grifo com quem você treinava. Ele se referia a Jerome e Keldar. Mas Lan riu baixinho. Tem certeza de que são só esses dois? E quanto a Vesemir, Leto ou Jed? E você já lutou contra Geralt e os outros? Kian, que estava cheio de confiança, de repente vacilou. Concentre-se, Lan o lembrou. Kian se acalmou e revisou mentalmente suas experiências recentes. Para ser sincero, não houve nada que eu não conseguisse terminar. Já matei até vampiros e equimaras. No máximo. Teve um contrato que eu simplesmente me recusei a cumprir. Ele parou para pensar. Essa, na verdade, veio do próprio Chapelle. Ele disse que havia um lugar nos arredores de Novigrad chamado Poço do Diabo. Costumava ser uma zona de quarentena para vítimas da peste e pessoas com doenças contagiosas. Tantas pessoas morreram lá que supostamente o lugar ficou mal assombrado, e ele queria que eu fosse limpá-lo. Eu não vou por aí. E se ainda houver bactérias ou resquícios de uma praga? Isso não é algo que se possa resolver com uma espada ou um sinal. Mas os olhos de Lan de repente brilharam. Esse era justamente um dos poderes que ele esperava reunir. Dentro deste chamado Poço do Diabo havia um poderoso aliado em potencial que ele poderia recrutar, bem como um grande reforço para a força do bruxo, perdendo apenas para a própria segunda mutação. Depois de pensar um pouco, Lan decidiu levar alguma ajuda. Vesemir está por aí? Na nova sede da Ordem dos Bruxos, um vasto canteiro de obras começava a tomar forma sob as mãos de arquitetos e trabalhadores, uma base para o que se tornaria uma grande fortaleza futura. Esquel supervisionava o trabalho ali perto. Ao ouvir a pergunta, virou-se e avistou Lan. Como está indo seu dia, grão-mestre? Riu o bruxo da escola do lobo. As cicatrizes em seu rosto conferiam ao seu sorriso um charme rústico. Os trabalhadores próximos, ao verem Lan, acenaram respeitosamente com a cabeça. Lan retribuiu o gesto e ofereceu algumas palavras de incentivo, conversou brevemente com o supervisor e só então respondeu a Esquel. Não me chame assim. Qualquer um de vocês sabe mais sobre bruxos do que eu, disse Lan, balançando a cabeça. Esquel deu de ombros. Então, o que posso fazer por sua graça, o Duque? Lan soltou um suspiro diante da provocação sarcástica. Por um instante pensei que estava falando com Lambert. Esquel riu e recebeu um soco brincalhão de Lan no ombro. Claramente, ele estava de bom humor desde o início da reconstrução da ordem. Estou procurando por Vesemir, ou melhor, por todos os membros da escola do lobo, disse Lan sério. Onde eles estão? Lambert saiu para beber com um colega da escola de gatos. Sinceramente, acho que ele está pensando em trocar de facção. Esquel sorriu e deu de ombros. Quanto a Geralt e Yennefer, quem sabe? Depois que esses dois ficam juntos, eles desaparecem por séculos. Vesemir está em uma situação semelhante, acrescentou Esquel com um sorriso malicioso. Sabe, Lady Mignole está planejando se estabelecer em Sintra. Ah? Lan piscou. Na verdade, ele já sabia disso. Afinal, Lady Mignole ainda era condessa. Alguns dias antes, um arauto o informara de sua chegada à fronteira. Mas, segundo relatos, a condessa queria resolver alguns assuntos particulares e comprar uma residência em Sintra antes de conhecê-lo. Lan estava muito ocupado e se esqueceu completamente disso. Agora parecia que ela era mais ocupada. Ela estava planejando te conhecer primeiro, comentou Esquel melancolicamente. Mas pelo jeito, Lan deu uma risadinha. Parece que não vou conseguir evitar esse encontro, afinal. Olhando para isso agora, Esquel pode ser o único membro da escola do lobo que ainda trabalha diligentemente para apoiar a causa dos bruxos. Então para que você precisa de nós? Perguntou Esquel. Lan sorriu. Encontrei sinais de um membro desaparecido da escola de lobos. Mas ele está em perigo. Acho que você vai querer participar do resgate. Como a maior cidade comercial do norte, Novigrad tinha há muito tempo sistemas de teletransporte de longa distância, mas bruxos normalmente evitavam viagens tão longas. Felizmente, quando Lan despertou sua habilidade de teletransporte, ele havia marcado Chapelle com uma runa rastreadora. Com o brilho de várias partículas brilhantes, 6 bruxos pousaram no topo da ilha do Templo do Fogo Eterno. Lan, Vesemir, Geralt, Esquel, Lambert e Kian. E além disso havia Yennefer, que tinha vindo por sugestão de Lan e por insistência de Geralt.
Quando Triss descobriu que Lan queria uma feiticeira para acompanhá-los, ela também quis ir. Mas a partida de Yennefer já deixava Mosezak com um mago a menos, e a pressão sobre a pesquisa mágica havia disparado. No final Triss teve que desistir. Lan e o Kian também voltou. E o Geralt. Na sala do Conselho do Fogo Eterno, o Doppler Chapelle recebeu Lan com um caloroso abraço. Após a apresentação de Lan, ele cumprimentou os demais bruxos da Escola do Lobo, que encontrava pela primeira vez. Geralt já havia conhecido Chapelle uma vez, até mesmo antes de Lan, então eles estavam pelo menos vagamente familiarizados um com o outro. As relações entre Cintra e Vizimir II têm estado tensas ultimamente. Lan alertou Chapelle. Por favor, mantenham nosso paradeiro em sigilo por enquanto. O regente do Fogo Eterno, cuja verdadeira forma era a de um Doppler, assentiu solenemente. Haverá uma grande revolta na Redânia em breve. Explicarei os detalhes depois, acrescentou Lan, gesticulando em direção aos bruxos da Escola do Lobo atrás dele. Mas por enquanto, há algo que precisamos resolver primeiro. Chapelle ouviu atentamente, mas sua expressão gradualmente se tornou confusa. Espere um minuto. Segundo os rumores, o Poço do Diabo abrigava apenas um espectro. Então por que trazer uma força tão grande de Cintra? Que tipo de espectro exigiria 6 bruxos, incluindo o próprio Leão do Norte, e uma feiticeira? Representaria uma ameaça para toda a Redânia? Quando Lan terminou de explicar a verdade, Chapelle ficou em silêncio. Capítulo 447. Para enterrar os pecados do fogo. Após uma breve transferência de responsabilidades para seu representante, Chapelle preparou-se para partir. Sua autoridade dentro do Fogo Eterno era incontestável. Ninguém ousaria questionar suas ordens. Ele atuou pessoalmente como guia, conduzindo o grupo para fora de Novigrad. Eles montaram em seus cavalos e galoparam para longe da cidade. O cenário próspero rapidamente se dissipou. Cidades movimentadas deram lugar a vilarejos remotos, e então até mesmo estes começaram a desaparecer, até que só restou a natureza árida. Aqui e ali havia prédios em ruínas e estátuas de madeira de divindades caídas, tênues vestígios da presença humana nessas terras. Embora Novigrad seja a maior cidade comercial do norte, o mundo fora de seus muros está longe de ser pacífico, disse Chapelle em voz grave. Ladrões, monstros e a enxurrada de desertores e refugiados da recente guerra civil derramaram sangue por estas terras. Volte alguns séculos e as coisas eram ainda piores. O Fogo Eterno naquela época frequentemente desempenhava o papel de carrasco em muitos desses eventos. Foi assim que surgiu o Poço do Diabo. Pestes, cólera e outras doenças contagiosas, como a varíola vermelha, eram galopantes. Os pacientes não podiam ser alojados com cidadãos saudáveis, então o Fogo Eterno criou zonas de quarentena, locais para isolar aqueles considerados irrecuperáveis. Você quer dizer, deixe-os morrer sozinhos para não infectarem mais ninguém, certo? Lambert interrompeu com um bufo. Vamos lá, você não precisa bancar o porta-voz da classe dominante aqui. Não tem ninguém de fora ouvindo. Chapelle, ainda com o rosto de regente, ficou em silêncio por um instante. De qualquer forma, salvou muitos outros. Com o tempo, tornou-se procedimento padrão enviar os doentes para cá durante os surtos. Até o Shinfurt acabou cooperando com Novigrad, enviando seus próprios pacientes para este lugar. Yennefer zombou. E foi aí que as pessoas começaram a chamá-lo de Poço do Diabo, eu suponho? Foi uma invenção sua ou um honorário dado pelos camponeses da região? Chapelle não respondeu. Pensamentos conflitantes se entrelaçaram em sua mente até que finalmente, após uma longa pausa, ele disse simplesmente, chegamos. Os arredores eram ainda mais desolados. No final da estrada, havia um complexo rudimentar, cercado por cercas de madeira e um grande portão. Acima, bandos de corvos gritavam enquanto circulavam, claramente atraídos por um amplo suprimento de comida. Um forte odor de sangue e podridão penetrou pelo portão. Yennefer franziu a testa, tirou um lenço de renda da capa para cobrir o nariz e a boca e, pensando melhor, engoliu uma poção. Só então um pouco de cor retornou ao seu rosto. De acordo com os registros, disse Chapelle, sombriamente, o espectro se manifestou pela primeira vez durante a rodada inicial de quarentenas. Mas os governantes de Novigrad e Oxenfurt o ignoraram e continuaram enviando pacientes para cá. Eventualmente, este local de quarentena se tornou um verdadeiro poço do diabo. Herdei as memórias daquele cuja aparência agora carrego, e a moralidade enraizada em meu corpo original me atormenta. Não posso tolerar os crimes cometidos pelo Fogo Eterno. Quero me redimir. Chapelle falou em voz baixa. É por isso que quero dar um fim a esse espectro, e abolir esta zona de quarentena manchada de sangue de uma vez por todas. Ninguém respondeu desta vez. Lambert avançou e examinou a corrente que trancava o portão. Era tão grossa que poderia ter sido reutilizada como âncora de navio. Parecia que o Fogo Eterno havia feito de tudo para impedir que os doentes saíssem. Não havia chave, e a corrente era grossa demais. Lambert deu de ombros e olhou para Lan. A espada da Dama do Lago deixou a bainha. Lan ergueu-a bem acima da cabeça, reuniu forças para respirar fundo algumas vezes e a desceu em um arco brilhante. Com um estrondo pesado, a corrente grossa caiu no chão, levantando uma nuvem de poeira. Tem certeza de que quer vir conosco? Geralt perguntou a Chapelle. Chapelle assentiu. Preciso ver com meus próprios olhos os pecados que o Fogo Eterno cometeu. Caso contrário, nunca terei paz. Então transforme-se em um de nós. O corpo de um bruxo pode resistir a qualquer praga persistente. Era um conselho que ele não podia ignorar.
A pele de Chapelle começou a derreter. Seus membros se esticaram, se torceram e se remodelaram como cera derretida. Primeiro, ele deixou crescer cabelos platinados na altura dos ombros, e seus olhos se transformaram num profundo olhar dourado de leão. Mas ele não conseguiu manter a forma. Uma força desconhecida dentro de seu corpo surgiu para resistir a ele. No final, seu cabelo passou de platinado para um prateado claro. Seus olhos se fixaram em fendas cor de âmbar, como as de um gato, e uma longa cicatriz surgiu em seu rosto. Agora com o rosto de Geralt, Chapelle disse calmamente, vamos. De perto, todos os bruxos da escola do lobo demonstraram curiosidade ao observar a transformação do Doppler. Não que eles nunca tivessem encontrado um Doppler antes, mas era raro ver um deles exibir suas habilidades tão abertamente, sem reservas. Yennefer, por sua vez, tinha o brilho inquisitivo de uma experimentalista nos olhos. Agora com os sentidos aguçados de um bruxo e as memórias de Geralt, Chapelle compreendeu instantaneamente o significado daquele olhar. Estremeceu e instintivamente acelerou o passo em direção ao Poço do Diabo. Vamos andando. Você não disse que tem mais do que um espectro para lidar aí dentro? Alguém ainda pode precisar ser resgatado. Dentro da zona de quarentena havia tendas abandonadas, braseiros destruídos, tecidos esfarrapados e o fedor de carne podre. Não houve sobreviventes. Fazia muito tempo que o último grupo de pacientes estava em quarentena ali, e estava claro que eles não tinham durado o suficiente para ver a nova liderança do Fogo Eterno assumir. O olhar de Chapelle estava cheio de tristeza. Embora Geralt frequentemente ostentasse uma expressão estoica, seu coração era suave e carregado de empatia. Some-se a isso a natureza inerentemente gentil do Doppler e a fé fanática do antigo sumo sacerdote do Fogo Eterno? Chapelle estava à beira de chorar sob o peso de tudo aquilo. Yennefer, percebendo a expressão no rosto dele, mudou seu interesse para um tipo diferente. Chapelle tirou um mapa simples do casaco, olhou ao redor e rapidamente conduziu o grupo para além do que costumava ser uma área residencial. O Poço do Diabo foi construído na encosta da montanha. Costumava ser uma mina abandonada, disse Chapelle, apontando para um portão de madeira trancado que bloqueava o caminho. O espectro está bem no fundo da mina. Os guardas posicionados aqui costumavam ouvir sussurros e gritos vindos de dentro, às vezes discussões, às vezes pedidos de misericórdia, tudo de uma só voz. Ele falou em tom grave. Então, bem diante dos olhos de todos, ele ergueu a mão esquerda e fez um sinal. Assumindo uma postura firme, concentrou-se por uma única respiração. Sinal de Ad. Uma rajada telecinética saiu de sua palma esquerda como um canhão de ar comprimido. Embora a fechadura do portão não tenha aberto, a porta inteira, com dobradiças e tudo, foi arrancada da parede de pedra e arremessada para dentro do túnel. Vesemir levantou uma sobrancelha diante da cena. Skell deu um tapinha no ombro de Geralt. Ele te entende. Chapelle ofegou levemente, então olhou para dentro da caverna escura. Agarrou o medalhão de lobo em seu peito com a mão esquerda e abaixou a cabeça. Todos ouviram sua prece sussurrada, que o fogo eterno me guie. O rosto de Geralt ficou mais rígido a cada segundo. Lambert caiu na gargalhada. Estou começando a gostar desse cara. Aproximando-se de Chapelle, ele vasculhou as alças de sua mochila de alquimia e tirou uma garrafa de Cat. Quer experimentar isso, amigo? Não dá para explorar uma caverna sem isso. Chapelle tomou a poção em silêncio. Embora pudesse imitar a armadura e as espadas de Geralt, a alquimia ainda estava fora de seu alcance. Os outros bruxos se moviam em sincronia, cada um tirando suas poções, mordendo os lacres de cera e engolindo-os em um único movimento. 7 pares de olhos imediatamente se iluminaram na escuridão. Yennefer soltou um suave TSK, e naturalmente passou o braço em volta do de Geralt. A cor desapareceu de sua visão, substituída por linhas e silhuetas mais nítidas. Cada detalhe da mina escura se desdobrou diante dos olhos de Lan. Este lugar é impróprio para a habitação humana. Vesemir, o mais velho entre eles, expressou o que todos estavam pensando. Por todo lado havia tábuas descartadas, cordas, ferramentas de mineração e muitos braseiros virados. Perto dos braseiros, sacos de estopa rasgados haviam sido carregados com pedras para servir de camas improvisadas, apenas o suficiente para alguém se deitar. As manchas escuras de sangue sobre eles revelavam o estado físico daqueles que um dia estiveram ali. Isso é muito mais cruel do que qualquer guerra, murmurou Skell com um suspiro. Ninguém respondeu. Eles simplesmente seguiram Chapelle, que agora caminhava com os punhos cerrados. Logo, a primeira porta surgiu. Pregada nela havia uma carta. Quem sabia quantos anos se passaram, mas aquela fina folha de papel parecia possuir uma tenacidade milagrosa, não havia virado pó. Lan deu um passo à frente, pegou a carta e começou a ler em voz alta e baixa. É querido U. Se você está lendo esta carta, significa que encontrou as coisas que deixei perto de Novigrad. Acontece que você estava certo, só desta vez parabéns. Eu deveria ter ido embora com você. O que parecia um contrato simples tinha perigos ocultos. Suspiro, lá vamos nós de novo. Já não sofremos o suficiente com trabalhos como este? Acho que fui infectado. Sim, eu sei o quão absurdo isso parece, bruxos não ficam doentes. Mas então como você explica a febre, o delírio? Espero que seja só porque minha constituição de bruxo está anormalmente fraca. Se não, pode ser algo sério. Fiquei com medo de que algo me acontecesse, então deixei marcas com nossos medalhões ao longo do caminho. Assim você poderia me encontrar se voltasse.
Capítulo 448. Sussurros no escuro. Normalmente qualquer pessoa que escreve uma carta como essa e a encontra já está 99% morta. Lan deu uma olhada rápida na carta e disse aos lobos: há uma fórmula de poção no final, baseada nos sintomas dele. Parece usar murta branca como ingrediente principal. E ele assinou. Ele leu suavemente o nome, Reinald. No momento em que o nome saiu de seus lábios, Vesemir estremeceu. Sua respiração pesada e repentina ecoou pela caverna para todos ouvirem. Você o conhecia? Vesemir balançou a cabeça. Não. Mas meu mentor o mencionou. Antes mesmo de eu ser levado para Cair Mollin, Reinald já era um pilar da escola do lobo. Ouvi dizer que ele era um mestre ferreiro. Seu artesanato era primoroso. Ele até ajudou a construir Cair Mollin. Os lobos ofegaram em uníssono. Ele ajudou a construir Cair Mollin? Que tipo de monstro ancestral ele deve ser? Lambert levantou a questão que estava na mente de todos. Ele realmente ainda está vivo? Todos os olhos se voltaram para Lan. Na visão que tive através do sangue ancião, ele estava quase morto. Lan balançou a cabeça. Mas foi exatamente por isso que vim aqui, para usar meu poder para arrancar um resquício de vida dele. O silêncio caiu. Surpreendentemente foi que Yan quem deu um tapinha no ombro de Vesemir e o tranquilizou. Vamos lá, não se preocupe. Certa vez, fiquei preso em um experimento por décadas. Me esfolaram vivo, injetaram mais poções em mim do que eu tinha sangue e no final, fui possuído por um demônio. E mesmo depois de tudo isso, Lan me trouxe de volta. Enquanto seu superior ainda tiver um fôlego, Lan pode livrá-lo das mãos da morte. E para ser justo, o testemunho pessoal de que Yan conseguiu confortar Vesemir, pelo menos um pouco. Geralt olhou para a carta por um tempo e então expressou uma preocupação diferente. Isso foi pregado tão grosseiramente na porta, e mesmo assim, depois de todos esses anos, não se desfez em pó. Não parece um pouco estranho? O comentário obteve concordância unânime. É uma armadilha inimiga, especulou Vesemir, ou um aviso deixado pelo próprio veterano, usando a pouca força que tinha para ajudar forasteiros como nós. Se for um aviso, disse Lambert, ousado, então há mais um motivo para salvá-lo. E se for uma armadilha, que monstro poderia enfrentar esse esquadrão? Seus olhos percorreram a sala, bruxos e uma feiticeira. Todos sorriram friamente e seguiram em frente. Guardando a carta cuidadosamente, Chapelle assumiu a liderança e abriu a porta coberta de poeira. Uma rajada repentina de ar bolorento e decadente rompeu. Um vento frio uivava das profundezas da caverna, trazendo consigo uma voz abafada e dolorida. Não, me ajude. Por favor, me ajude. Os apelos dispersos vieram em fragmentos quebrados. Tochas em ambos os lados da mina explodiram espontaneamente em chamas sem uma faísca, lançando uma luz tênue nas profundezas escuras como breu. Mas o brilho fraco não dissipou o medo, apenas projetou sombras longas e retorcidas nas paredes de pedra, do tipo que faria qualquer grupo de aventureiros comuns fugir para casa. Felizmente nenhum deles era comum. Aquela voz poderia ser Reinald. Lan e Kian ficaram alertas. O bruxo da escola dos gatos, antes possuído por um demônio e agora dotado do talento médium, estreitou os olhos, frios e focados. Não. Sinto um cheiro familiar. Isso é uma ilusão. Lambert deu de ombros. Mesmo assim, aquela voz soou bem sincera. Mesmo sem tochas, o brilho nos olhos dos bruxos foi suficiente para iluminar a mina. Em pouco tempo eles avistaram vários emblemas de cabeça de lobo esculpidos no chão, exatamente como Reinald descrevera em sua carta. Marcadores deixados para guiar um irmão. A expressão de Chapelle tornou-se cada vez mais envergonhada. Mais e mais ossos e corpos cobriam o caminho, e manchas de sangue, espalhadas em rajadas violentas, cobriam as paredes de pedra. Com algum conhecimento médico próprio, Yennefer ofereceu sua análise. Parece algum tipo de febre hemorrágica. A julgar pela perda de sangue, quem sangrou assim provavelmente morreu em segundos. Chapelle não disse nada, seguindo silenciosamente a trilha de emblemas de cabeça de lobo até chegarem a uma parede frágil. Ele tateou ao redor por um momento, então descobriu outra carta enfiada no canto. Preciso descansar. Os padres ainda se recusam a abrir a porta. Meu corpo está enfraquecendo e não me lembro do que aconteceu nas últimas horas, ou já faz dias. Presos no escuro, sem nada para fazer, meus pensamentos giram em espiral. Lembro-me do nosso treinamento. Lembro-me de assinar contratos juntos. E então, de repente, não conseguia me lembrar do seu nome. Foi o Osmar? Ou o Omus? Ou o Omund? Espera aí, sim, você é o Osmund. Acabei de me lembrar. Mas agora, por um momento. Estou começando a pensar. Talvez eu nunca saia daqui. Reinaldo. Depois de ler a carta, os bruxos ergueram os olhos. À sua frente, erguia-se uma parede com correntes de ar, que contrastava fortemente com a arquitetura ao redor. Claramente fora construída às pressas, para guardar algo dentro. A carta havia saído por uma fresta naquela parede. Lambert ergueu a mão. Com uma única rajada de ar, a parede, que já estava quase de pé, se estilhaçou em escombros. Uma enxurrada de ratos se espalhou como uma maré. Atrás deles, havia um túnel, ainda mais escuro e profundo. O chão estava coberto de ossos, sangue seco, resquícios escorregadios de fluidos secos e marcas de arranhões caóticas. Essas marcas são feitas por unhas humanas. Dezenas de pessoas, murmurou Vesemir, inspecionando as paredes. Elas estavam tentando desesperadamente sair com as garras.
O grupo se virou para a parede quebrada e por um breve momento, foi como se tivessem visto um vislumbre do passado, uma memória enterrada há um século. Um esquadrão de guardas do fogo eterno, com rostos frios e indiferentes, observava de fora os doentes implorando lá dentro. Tijolo por tijolo, eles selaram a última abertura, bloqueando toda e qualquer esperança de sobrevivência. Aquela parede não teria parado nenhum bruxo, disse alguém, mas o corpo de Reinald já devia estar começando a decair. Então ele só podia ficar sentado ali desesperançado, escrevendo uma carta e escondendo-a entre as frestas, rezando para que alguém a visse. Naquele momento, outra voz ecoou das profundezas da mina. Não me salve, por favor. Me ajude. Kian sentiu formigas rastejando pela nuca. Sua mão com a espada começou a coçar. À medida que se aprofundavam, os sinais de habitação humana se tornavam mais frequentes, mas não do tipo que alguém gostaria de ver. Celas, canetas, correntes e grilhões, laboratórios improvisados, e muitos instrumentos cruéis de tortura. Tudo estava manchado com odor pútrido de sangue seco. Parece que os sacerdotes do fogo eterno estavam tentando conduzir pesquisas sobre a peste aqui embaixo, disse Skell sombriamente. Mas os pacientes não queriam ser usados como cobaias. Eles reagiram e foram esmagados. Lambert examinou um dos instrumentos de tortura. Em sua estrutura havia pregos de ferro, grossos e manchados, claramente não eram feitos para prender madeira. Elas foram feitas para perfurar a carne. E parece que os padres desenvolveram mais do que apenas um interesse em pesquisa. Chapelle caiu em um silêncio mais profundo. Espere! Lan gritou de repente. Em algum momento um vento mais gelado, tipo voo, começou a uivar ao redor deles. Com seus sentidos felinos à flor da pele, Kian já havia desembainhado sua espada prateada com um chiado metálico e agudo. Seus olhos brilhavam de expectativa enquanto observava várias silhuetas escuras emergirem lentamente das profundezas das sombras. Parece que o apego dos pacientes a este lugar é profundo. Eram cadáveres semi-apodrecidos, carcaças flácidas de mortos com músculos e ossos expostos, envoltos em uma aura cinza avermelhada de decomposição. Passo a passo começaram a cercar os bruxos. Só então os medalhões no peito de todos começaram a tremer violentamente. Salve-me! Aquela voz não veio deles, murmurou Lambert. Eles não são monstros, observou Vesemir, olhando para seu aprendiz. Parecem corpos de infectados, mas também não parece que estão possuídos por espectros. Seus movimentos são coordenados demais. Não é como se eles tivessem mente própria, acrescentou Skell. É mais como que eles estão sendo comandados por uma única consciência. Seja qual for o caso, devemos estar perto do nosso objetivo, disse Lan, apontando para o caminho escuro de onde as criaturas haviam emergido. Todas elas vieram do mesmo lugar. Se algo as gerou ou se elas estão guardando algo. Eu consigo sentir. É para lá que estamos indo. Lan deu um passo à frente e levantou a mão para conter os bruxos ansiosos atrás dele. Não vamos perder tempo. Não há necessidade de se esforçar com essas coisas. Dizendo isso, Lan levantou a palma da mão esquerda. Capítulo 449. Uma combinação feita no inferno. No momento em que Kian viu Lan, soube instantaneamente o que o jovem estava prestes a fazer. Seus olhos, já vermelhos como sangue, brilhavam de tanta excitação que pareciam prestes a sangrar. Mas no instante seguinte sua expressão mudou drasticamente. Ele puxou vários companheiros para perto de si e ergueu a mão esquerda para conjurar uma barreira protetora amarelo-amarronzada. Do outro lado, Yennefer reagiu quase instintivamente, invocando um escudo mágico para proteger firmemente os bruxos restantes. Sinal de Ad, força perfurante, explosão mágica. A mina na Redânia parecia se fundir com o desfiladeiro de Marrakon. Uma torrente glacial aterrorizante irrompeu da palma da mão de Lan. A essa altura, o domínio de Lan sobre seus próprios poderes havia atingido um novo patamar. Ele controlou deliberadamente o fluxo de ar para impedir que as ondas de choque da tempestade danificassem o interior da mina. Ao mesmo tempo, não fez nenhum esforço para suprimir o frio que se aproximava, mergulhando toda a mina em uma era glacial. Com apenas um leve sopro, uma simples rajada de vento congelou tudo o que tocou em uma geada cintilante. Mortos-vivos cambaleando para frente foram transformados em esculturas de gelo no intervalo de uma única respiração, juntamente com as paredes de pedra aos seus pés. Acima e abaixo, tudo instantaneamente coberto por um gelo cristalino cintilante. Kian e Yennefer continuaram canalizando sua energia mágica para suas defesas até que o caos lá fora finalmente se acalmou. Só então eles abaixaram suas barreiras. Naquele instante, o ar gelado subiu para dentro. Foz, cada bruxo lança simultaneamente um sinal Igni, conjurando uma bola de fogo em suas palmas para se aquecer. Yennefer, de braços cruzados, caminhou até uma tocha próxima e a encontrou envolta em uma camada de gelo. Claramente não estava mais utilizável. Isso era mesmo necessário? Éramos 6. Poderíamos ter simplesmente subido e os eliminado com uma única rodada. E se não bastasse, mais alguns sinais teriam dado conta do recado. Lambert murmurou baixinho, mas Vesemir franziu a testa. Quando você se tornou tão imprudente, Lambert? Esqueceu o princípio fundamental que mantém os bruxos vivos? Não sabemos que truques esses monstros podem ter na manga. Vocês todos deveriam aprender com a cautela de Lan e seus métodos. Nós realmente não podemos aprender isso, resmungou Lambert, mas rapidamente ficou em silêncio. O grupo contornou as grotescas estátuas de gelo e seguiu em direção ao túnel atrás deles.
Os escombros gelados espalhados pelo chão o tornavam perigosamente escorregadio. Yennefer quase perdeu o equilíbrio e teria caído se Geralt não a tivesse segurado bem a tempo. Uma porta imponente surgiu à vista. Sua altura excepcional significava que provavelmente havia uma enorme câmara subterrânea esperando além dela. Mas o que realmente surpreendeu foi a carta grudada no centro da fechadura da porta. Apesar de estar cercado de gelo, o pergaminho não havia congelado nem se rasgado. Era como se alguma força o tivesse preservado, insistindo que sua mensagem fosse lida por quem chegasse. Também, minha garganta está rouca de tanto gritar, mas ninguém me deixa sair. Agora eu entendo por quê. A morte está por toda parte, escuridão, sangue, cadáveres, podridão. O próprio ar exala pestilência. Toda essa dor, unida, gerou um espírito de corrupção e tormento. É o espectro miasmal vermelho. Nascido da morte de jovens e velhos, ele surgiu da carne em decomposição e se agarrou a mim no momento em que pisei nesta caverna. Eu não tinha forças para lutar contra isso. Só conseguia me trancar ali dentro com aquilo. Não sei quem, ou o que você encontrará quando vier, mas deve estar preparado para tudo. Se necessário, você pode ter que matar. Não, 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 não. Salva-me. Por favor, salva-me. Tu és a minha única esperança. Depressa, pressa. Vesemir respirou fundo. O frio cortante acalmou seu coração, que havia ficado momentaneamente abalado. Nem mesmo o lobo mais velho tinha ficado cara a cara com o espectro miasmal vermelho antes. O espectro miasmal vermelho é uma criatura nascida da agonia distorcida de inúmeras vítimas da peste. Sua manifestação está além da imaginação humana, surgindo apenas quando a pestilência, um dos desastres naturais mais mortais, se soma à ganância, ao egoísmo e à crueldade avassaladores. É por isso que ela espalha um desespero muito mais devastador do que qualquer outro monstro. Os olhos de Vesemir estavam cheios de tristeza. O espectro miasmal vermelho não tem forma corpórea. Ele só pode possuir outros, e seu hospedeiro inevitavelmente sofre danos irreversíveis com a praga. Mas bruxos, com sua resistência a toxinas e doenças, são recipientes ideais. Um espectro miasmal vermelho pareado com um bruxo. É uma combinação feita no inferno. Esta carta é muito mais clara que a anterior. É óbvio que Reinald já havia começado a se fundir com o espectro miasmal vermelho. Ironicamente, essa fusão lhe permitiu recuperar fragmentos de lucidez. Nesse ponto, ele poderia ter escapado facilmente usando sua força restaurada. Poderia ter buscado a ajuda de outros bruxos ou reunido ingredientes para preparar poções. Havia maneiras de se libertar do espectro. O velho lobo soltou um suspiro pesado. Mas isso significaria arriscar a propagação da peste. Então, no fim, ele decidiu selar o espectro miasmal vermelho dentro desta mina sem sol, usando seu próprio corpo como prisão. E essas cartas que deveriam ter sido rasgadas há muito tempo pelo vento, pela umidade e pelo tempo, foram preservadas por meios desconhecidos. Seja por magia, seja por meio do poder do espectro. Usando a pouca razão que lhe restava, ele as manteve intactas. Um aviso para qualquer um que viesse depois dele. Você viu tudo isso através do seu sangue ancião, não é, Lan? Lan assentiu solenemente. Sim, foi por isso que trouxe todos vocês aqui, para ajudar a salvar este irmão caído. Então o que estamos esperando? Geralt, Lambert e Eskel sacaram as espadas de prata das costas em uníssono. Eles irradiavam intenção de matar. A voz sem nome que os incitara durante todo esse tempo silenciou de repente. Agora, eles entendiam. Era o espectro miasmal vermelho falando através do veterano possuído da escola do lobo. Não foram necessárias mais palavras. Todos se colocaram em prontidão para o combate. Lan deu um passo à frente e colocou a mão esquerda na enorme porta de madeira, agora congelada em um bloco sólido de gelo. Sinal de Ard. Uma explosão telecinética pura irrompeu de sua palma, rasgando a porta congelada em fragmentos. Uma vasta caverna subterrânea estava diante deles, grosseiramente reforçada no formato de uma pequena praça. Cerca de uma dúzia de tochas, distribuídas uniformemente ao longo das paredes rochosas, lançavam uma luz bruxuleante sobre a câmara. Mas em vez de fumaça emitiam uma névoa vermelha estranha e tênue. Na extremidade oposta, diretamente em frente à porta estilhaçada, estalagmites se projetavam do chão em uma confusão caótica. Suspenso entre elas, um guerreiro vestido com trajes de bruxo, com o cabelo e a barba desgrenhados, pendurado com os braços estendidos, sustentado pela pedra irregular. Ele estava naquela posição há muito tempo. Algumas partes do seu corpo já estavam envoltas por estalagmites que cresciam lentamente, como se ele tivesse se fundido à própria rocha. Desde que Lan lançou o sinal para congelar a câmara externa, a voz que os guiara antes silenciara. Agora, sem ter para onde correr, ele tentou mais uma vez imitar um apelo humano. Salve-me. Quebre essas estalagmites, por favor, salve-me. As expressões nos rostos dos lobos eram agora mais cruéis que as da escola dos gatos, mais implacáveis que as da escola dos ursos. Todos se voltaram para Lan, esperando seu comando. De acordo com os registros do Fogo Eterno, o primeiro surto de peste conhecido ocorreu há séculos. Se Reinald já estivesse possuído naquela época, isso poderia ser muito, muito ruim. Na verdade, ele já está morto. A única coisa que o mantém vivo é o espectro da peste ancorado em seu corpo. Assim que ele partir, ele se tornará imediatamente um cadáver. A voz de Lan era sombria. E meu sangue ancião só pode curar, não ressuscitar. Mesmo assim, a cura requer a cooperação da pessoa que está sendo curada. Então eis o que faremos. Primeiro vamos libertá-lo.
Todos nós lutaremos contra ele para enfraquecer a força do espectro miasmal vermelho, e com isso, ajudar a despertar a consciência de Reinald para que ele possa trabalhar comigo. Lan virou-se para Yennefer. Enquanto lutamos, você usará magia para suprimir o espectro. Certifique-se de que ele não consiga escapar do corpo ao sentir perigo. O que você está dizendo? Por favor, ajudem-me, irmãos da Escola do Lobo. Capítulo 450. 3 séculos atrasados. Ninguém mais prestou atenção ao espectro obcecado por drama. Eles avançaram em uníssono, e os medalhões em seus peitos começaram a vibrar. Não por causa do espectro miasmal vermelho em si, mas porque os pilares de pedra que selavam Reinald estavam inscritos com runas mágicas brilhantes. Yennefer observou a formação por um tempo, visivelmente impressionada com a maestria arcana do bruxo mais velho da Escola do Lobo. Então tomou as rédeas da situação, dando instruções para os demais seguirem. Os bruxos, apesar da desconfiança habitual em relação a Yennefer e as feiticeiras em geral, obedeceram sem resistência desta vez. Todos, exceto Geralt, se moveram rápida e cooperativamente. Logo, o corpo de Reinald estava coberto por densas camadas de runas e marcas, exalando o aroma complexo e pungente da alquimia mágica. Enquanto Yennefer cantava em voz alta, as runas começaram a brilhar em uníssono, iluminando Reinald como um sol em miniatura. No auge do brilho, a luz se extinguiu abruptamente, e as runas se apagaram, desaparecendo sob sua pele. Yennefer acenou com a cabeça em direção ao grupo, sinalizando que tudo estava pronto. Geralt de repente colocou a mão no ombro de Lan. Você se importa se eu pegar emprestada sua espada da Dama do Lago para isso? Lan olhou para Lambert, que já pressionava impacientemente a mão contra uma das estalagmites, e deu de ombros. Vá em frente. Divirta-se. Com um estrondo estrondoso, a estalagmite, de 3 metros de altura, se estilhaçou sob uma explosão de força telecinética, e o bruxo suspenso acima dela caiu no chão. Sua pele estava pálida como a morte. Poeira e sangue seco acumulados ao longo dos anos cobriam seu corpo. Pedaços de gelo ainda grudavam em seus cabelos e sobrancelhas, resquícios do antigo sinal de ar de Lan. Ele não demonstrou intenção de interagir com as pessoas à sua frente. Mesmo enquanto caía, distorções ondulavam pelo ar. Uma névoa vermelha e ondulante saía de todos os poros do seu corpo, como se algo dentro dele estivesse tentando se libertar. Estrondo. Um clarão de luz irrompeu das runas gravadas em sua pele. A névoa vermelha foi forçada a retornar para dentro de seu corpo, e ele perdeu o equilíbrio no ar. Como um saco de trapos, ele caiu com força no chão de pedra. Yennefer sorriu, visivelmente satisfeita. Lan bateu a palma da mão esquerda no chão, ativando um enorme sinal de Irden que envolveu toda a caverna. Então, ele se afastou do campo de batalha. Aquele sinal seria sua única contribuição naquela noite. A Escola do Lobo tinha alguns assuntos pessoais para resolver. Só então o espectro miasmal vermelho começou a entender. Controlando o cadáver de Reinald, ele ofegou e ergueu a cabeça, falando com uma voz antiga e alegre. Você finalmente veio me salvar. Você ouviu a voz que me guiava antes? Era eu. É bom. Um sinal o interrompeu no meio da frase. Lambert, sempre o mais impetuoso entre eles, bateu a palma da mão no peito de Reinald com um feroz rá. Uma explosão de energia árida explodiu a queima-roupa, lançando o espectro miasmal vermelho para trás, sem chance de resistir. Um bocado de sangue rançoso e pútrido saiu de seus lábios, espalhado e disperso pelo vento de cauda do sinal de ar. Energia roxa grudou no torso do espectro, desacelerando seu corpo no ar durante o voo. Skell já estava esperando no alcance. Lambert havia mirado seu sinal para enviar o alvo direto em sua direção. Antes mesmo que a criatura tocasse o chão, uma segunda onda de ar a atingiu em cheio nas costas, jogando-a contra os ladrilhos de pedra, quebrando vários deles, e então jogando o corpo de volta ao ar. Espera, eu ainda estou consciente. Sou igual a você, sou um bruxo. Você veio me salvar, lembra? A cicatriz de Skell se contorceu de raiva. Respirando fundo, ele girou o pulso para inverter a pegada e desferiu um golpe brutal com a parte de trás da lâmina contra o rosto do espectro. O golpe deformou visivelmente seu rosto rígido, e o estalo de ossos estilhaçados ecoou pela câmara. Alguns dentes enegrecidos voaram, arremessados na mesma direção do pescoço torcido do espectro. Bruxos não são santos de coração mole. Não são almas cautelosas e hesitantes que se deixam manipular. Lan já havia explicado. Seus poderes de cura poderiam restaurar Reinald completamente, até mesmo ferimentos tão horríveis quanto aqueles que o próprio Kian sofreu, quando sua pele foi esfolada. Contanto que não ocorresse decapitação ou desmembramento, o resto poderia ser tratado como quisessem. Afinal, era o espectro miasmal vermelho que ainda estava agarrado ao último suspiro deste corpo. O que você está fazendo? Acorda. Eu estou. O espectro, ainda controlando o corpo de Reinald, tentou argumentar. Instintivamente estendeu a mão para a espada de aço em suas costas, preparando-se para a batalha. Ishin. Um arco dourado brilhou. Geralt, empunhando a espada gravada com runas, permaneceu com uma expressão fria. O espectro olhou para baixo. Apenas um cabo enferrujado permaneceu em sua mão. O que? Antes que pudesse reagir, Geralt, Skell e Lambert se aproximaram novamente, com expressões sombrias e implacáveis. Sangue pútrido espirrou. Gritos ecoaram em sucessão. Colunas de estalactites ruíram uma após a outra, e as lajes de pedra sob elas racharam a cada golpe. Kian levantou a mão para proteger levemente o rosto da rajada provocada pelo sinal de Ad.
observando com admiração a espada da Dama do Lago de Geralt. Essa é uma bela espada, ele comentou. Então seu olhar se voltou para a armadura de Reynald. Essa armadura também não é ruim. Parece um equipamento médio padrão e deve ter passado séculos sem manutenção, mas mesmo agora, ainda não quebrou. Lan assentiu. A qualidade artesanal desta armadura é um dos meus principais objetivos aqui. Além de suas propriedades defensivas, os encantamentos alquímicos incorporados a ela amplificam enormemente o poder dos sinais de um bruxo. Se a pesquisa de mutação de segundo estágio do Mosezak for bem sucedida, e nós a combinarmos com esta armadura, todos vocês estarão fisicamente no mesmo nível dos vampiros superiores. Os olhos vermelhos de Kian brilharam ainda mais. Por fim, Vesemir entrou na briga. Com uma explosão decisiva do sinal de Ard, a armadura do corpo do espectro miasmal vermelho finalmente se estilhaçou. Pequenos filetes de sangue saíam de inúmeros poros em suas costas, espirrando como chuva em todos os cantos da câmara. A névoa vermelha subia repetidamente por seu corpo, mas era forçada a descer repetidas vezes. Os encantamentos de Yennefer tornavam-se mais rápidos, mais urgentes. Então, em um momento fatídico, os olhos do espectro ficaram claros. Osmund finalmente enviou alguém. Parece que os deuses não se esqueceram deste vale amaldiçoado, afinal. Depois de ficar imóvel no chão por um tempo, o bruxo cicatrizado Reynald abriu os olhos novamente. Sua voz estava rouca e firme, muito mais fatigada do que quando acabará de ser possuído pelo miasmal vermelho. Parecia que ele não falava há tanto tempo que até juntar as palavras era uma luta. Mas talvez isso fosse de se esperar. Eu não sei como ele conseguiu reunir tantos de vocês. Reynald balançou a cabeça fracamente. Mas obrigado por me deixar viver. Suas palavras cessaram abruptamente quando ele abaixou a cabeça e finalmente conseguiu ver claramente seu corpo machucado. A armadura despedaçada, peito e costelas afundados, encharcados de sangue, pernas torcidas em ângulos anormais. Sua fala confusa não era causada apenas pela falta de uso, ele mal tinha dentes. A expressão de Reynald se transformou em horror. Eu ainda estou vivo? Os membros da escola do lobo não abaixaram as espadas. Sabiam muito bem os truques que um monstro que viveu por séculos poderia usar. Este homem à sua frente talvez estivesse usando outro tipo de ilusão. Mas Lan acenou com a mão, sinalizando para que mantivessem a calma. Ele avançou e se inclinou, explicando a situação. Você ainda não está seguro. O miasmal vermelho ainda está dentro de você. Nossa feiticeira usou um selo mágico para impedi-lo de sair do seu corpo. E seu corpo, após séculos de decomposição, morreu há muito tempo. Neste momento, é o miasmal vermelho que mantém intacto o último fio da sua vida. A mente de Reynald ainda estava nebulosa. Ele olhou fixamente para o emblema do leão no peito de Lan. Eu nunca vi esse distintivo antes. De qual escola você é? Espera. Você disse séculos? Reynald arfou de repente com os olhos arregalados. Em que ano estamos? Lan balançou a cabeça levemente. São 1265. Deixe-me pensar. Cheguei por volta de 970. Não, talvez tenha sido 980. Minha cabeça está uma bagunça. Reynald agarrou a cabeça. Mas Osmund, ele prometeu que viria me buscar. 1 ano, 5 no máximo, talvez 10. Ele disse que voltaria para me salvar. Uma névoa vermelha irrompeu novamente do corpo do velho bruxo. O miasmal vermelho pareceu aproveitar o momento de turbulência emocional para tentar romper o selo, mas, num instante, Yennefer o suprimiu mais uma vez. Kian murmurou com simpatia para Chapelle ao seu lado. Ele está preso há quase 300 anos. Lan ergueu a mão esquerda. Uma luz pálida e fria envolveu a ponta dos seus dedos e flutuou suavemente em direção à cabeça de Reynald. Calma. Viemos te salvar, não é? Sinal Axi, explosão mágica? Era o equivalente a hipnotizar um velho bruxo e um miasmal vermelho simultaneamente, mas com um fluxo contínuo de poder mágico, Reynald finalmente se acalmou. Não tenho mais salvação. Olhe só para este corpo. Reynald falou com resignação. Mas usar um selo mágico foi a decisão certa. Agora é sua melhor chance. Mate-me junto com o espectro antes que ele se liberte e espalhe sua praga. Mesmo agora ele só pensava em poupar os outros do mal. Lan balançou a cabeça e colocou a mão esquerda no ombro de Reynald, recebendo um olhar confuso. Nos últimos 3 séculos, muitas coisas mudaram por aqui. Mas a mais importante para você sou eu. Lan bateu no peito com uma risadinha suave. Eu posso te salvar. Em um instante meu poder entrará no seu corpo e começará a restaurá-lo. Mas você não deve resistir. Está em sua única chance. Enquanto Reynald o encarava incrédulo, igualmente atordoado e esperançoso, a consciência de Lan afundou na interface do sistema. Ele gastou um ponto de habilidade para desbloquear um novo painel de seguidores. Era o último ponto que ele tinha, um que ele já havia reciclado muitas vezes. Imediatamente seus pontos de experiência despencaram como uma pedra, caindo rapidamente para 3 dígitos, não podiam ser reutilizados. Lan de repente percebeu que fazia séculos que não subia de nível, mas o custo valeu a pena. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.